Bem-vindos a mais um vídeo do Saber Cotidiano, dentro da nossa série sobre filosofia no Brasil, filosofia brasileira a partir de uma perspectiva decolonial, a partir de referências nossas, da nossa cultura, das culturas afro-brasileiras. Hoje, dando continuidade, então, ao último vídeo, que fala sobre Exu, trazemos aqui a questão, a figura e, consequentemente, tudo que a gente pode começar a pensar a partir dessa figura, muito controversa, muito discriminada, muito lida como a partir de uma ótica um tanto quanto normalizadora, um tanto quanto, por isso mesmo, machista e sexista, mas que nos traz a abertura para pensar em outros caminhos, em outras possibilidades de existência, que é justamente a figura das pombogiras, pombongilas, pombagiras. No livro A Ciência Encantada das Macumbas, Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino já chamam a atenção para a importância da gente entender a pombagira como aquela que nos vai fazer entender que a transgressão à norma, à regra, aos modos de ser calcados em princípios patriarcais, muitas vezes racistas e sexistas, podem ser desconstruídos. A pombagira configura assim um campo amplo, um repertório incrível de possibilidades, de antidisciplinas, e justamente por isso que é uma figura controversa, que é uma figura que assusta, e mesmo dentro do escopo da própria religiosidade afro-brasileira, muitas vezes é lida a partir de um viés mais normativo, porque existe toda uma tentativa de disciplinarização e de domesticação deste corpo, que é um corpo incontrolável. Na verdade, Simas e Rufino vão dizer que a pombagira ela pode ser tudo, menos aquela que não controla o próprio corpo. Ela sabe muito bem o que faz com o seu corpo. Quem não sabe o que faz com o corpo somos nós, né? Subjetividades ocidentalizadas, educadas e reprimidas na lógica normativa de separar corpo e mente. A pombogira faz a gente então pensar e retomar esse movimento do corpo, que eu já trouxe aqui também em outros vídeos, em inúmeras situações, e problematizar o quanto a gente de fato não precisa transgredir alguns regimes normativos que simplesmente existem para nos colocar nessa posição de corpo impotente. Né? A pombagira ela traz a metáfora, a importância da saia, do giro, do rodopio, e a partir desse giro que o encanto acontece, a partir da saia que as coisas mudam. Né? O giro ele traz para a gente a ideia do momento de inflexão, do momento de insight, e isso traz aqui a importância do movimento corporal. Novamente, a importância de lidar com o seu próprio corpo, de cultivar o seu corpo e de, a partir deste cultivo, transmutar, chegar em lugares não pensados antes, porque a mente ela não consegue alcançar certos lugares, ela precisa de fato do corpo, né? Essa junção corpo e mente é muito importante. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que esses rodopios, esses giros e as formas como a pombogira traz as questões atuais, muito atuais, permite a gente e nos convida a olhar a realidade de uma outra maneira, que é justamente um olhar muito mais crítico e muito mais combativo com relação às normatizações do mundo, às normatizações da nossa sociedade. Então, ela reposiciona muitas vezes dimensões relativas a gênero, dimensões relativas ao feminino, dimensões relativas a
as nossas existências, né? Principalmente das mulheres, das pessoas que se colocam sendo do gênero feminino, que se identificam como tal. E essa energia que ela traz é muito libertadora, porque ela mostra como, a partir de algo inesperado, e por isso tem muito a ver com Exu também, não é à toa que em alguns cultos a pombagira é vista como o lado feminino de Exu, mas eu acredito que seja mais interessante a gente ver como muito antes disso é quem permite o surgimento de Exu, né? É a força também de criação de Exu. Essa energia pulsante da pombagira, ela embaralha, né? E parece para os olhos não acostumados um corpo descontrolado, um discurso descontrolado, um discurso histérico, um discurso totalmente fora da razão, né? É assim que por séculos e séculos o discurso feminino assim que o discurso feminino foi visto, né? Por muito tempo, assim que vozes femininas foram caladas, e isso se reproduz, continua a acontecer até o dia atual. O momento que a gente está agora, por exemplo, de deslegitimação de várias lideranças femininas no governo, em vários âmbitos da sociedade, embora o mercado esteja cada vez mais acolhendo a importância disso, reflete um pouco dessa visão, né, castradora, normatizadora, mas ao mesmo tempo, quando se tem uma abertura para o poder da mulher, raramente se admite que existe uma liberdade para se ser quem se é, né? Muitas vezes o discurso, o posicionamento feminino é visto como legítimo porque imita ou se relaciona de uma maneira muito próxima, dialoga diretamente com o masculino, né? E não é disso que a gente está falando aqui, e não é dentro dessa perspectiva que a pombagira nos faz pensar. Na verdade, ela faz pensar que tudo é possível e que o nosso desejo de ser quem a gente ele é legítimo, e que não há pudores, não há nada que seja possível de distensionar. Eu acho que essa é a grande questão, né? Como a gente também não consegue pensar numa linearidade, em linhas retas, em fluxos de relações, acontecimentos e eventos muito lineares com Exu, com a pombagira. Da mesma maneira, a gente tem que pensar talvez em metáforas da espiralidade, em metáforas justamente do giro, e que não são facilmente apreensíveis, né? Uma outra coisa, uma curiosidade, uma questão bem interessante é que existe uma tentativa de domesticar processos de incorporação nos terreiros, em muitos terreiros, justamente por receio ou medo ou desconhecimento, falta de noção de como lidar com um corpo que ele é livre e ele pode ser o que ele quiser, né? A pombagira é dona do corpo, assim como o Bará é Exu do corpo, né? É o dono do corpo e faz com ele o que ele quiser. Se a gente não assumir essa prerrogativa, a gente corre o risco de cair de novo nesse lugar da vergonha, nesse lugar de uma perspectiva muito normativa, novamente essa palavra, mas não vem outra coisa à minha cabeça, do descontrole, talvez. Mas não se trata de descontrole, se trata de um controle dentro de uma lógica que não é aprendida pela lógica
clássica, né? Então, os momentos de incorporação, eles são momentos-chave também da gente pensar que linguagens são essas que estão sendo comunicadas, o que se está falando através do corpo, nem através da voz. Pode ter também verbalizações, mas eu estou falando assim, como a linguagem corporal, ela exala e exalta uma certa potência de uma sabedoria que o nosso corpo tem. Ou seja, dado que dentro do regime colonial, já falei isso aqui algumas vezes, o corpo foi o primeiro lugar de ataque, de violência, é difícil mesmo a gente recuperar essas memórias e redescobrir o corpo e os saberes atrelados a eles, para além das instâncias reguladoras e disciplinadoras do cânone ocidental. E a Pombagira nos traz essa inspiração, então, para a gente lidar com os nossos corpos, com as nossas corpas, exaltando a potência das nossas sabedorias corpóreas e exaltando que o nosso território corporal, ele é nosso e de mais ninguém. E ele não vai ser mais atacado, ele não pode mais ser atacado. A perspectiva, então, que a gente tem com as pombagiras é o que Simas e Rufino vão chamar de padilhamento dos corpos. Padilhamento porque eles se inspiram, obviamente, na entidade Maria Padilha, uma das grandes pombagiras, uma das grandes figuras, entidades, que são rainhas, que são entidades muito poderosas, que vão trazer justamente toda essa linhagem de poder da pombagira, de potência. O padilhamento do corpo é uma maneira da gente transgredir e dar liberdade para a gente ser quem a gente é, exaltar as nossas sabedorias corporais a partir de performances contra essas noções mais disciplinadoras dos nossos corpos. Então, a pombagira, ela traz todo esse repertório dessas antidisciplinas que a gente tem que exercitar cada vez mais, além de fazer a gente pensar no poder feminino através de uma perspectiva interseccional, porque pombagira é mulher negra, e aceitar que muitas vezes é preciso ouvir o corpo antes de ouvir a mente.